É isso, estamos no ar pela primeira vez ao vivo, hein? Agora sim, live no Facebook, no YouTube do NSC Total. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, faça sua inscrição, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que é novidade aqui no Giro. Muitas informações sobre o futebol catarinense. E estamos ao vivo também, saudando a galera que acompanha o Giro Total através do Instagram da CBN Diário. Eu e Rodrigo Faraco e muitos assuntos, Faraco. E muitos assuntos. Tudo bem? Tudo bem, Calheiros. Um abraço para vocês. Olha, a ansiedade é grande para a gente conhecer os finalistas do Campeonato Catarinense. Agora é super reta de chegada e a gente vai ter os finalistas da temporada 2021. A curiosidade, né? Na semifinal mais longa da história, né? Do Campeonato Catarinense. Porque até você lembrou isso nessa 2 semanas e meia no debate diário na CBN, porque inclusive nós vamos conhecer o finalista. O Chapecoense já está com o pé na final, claro, Marcílio Dias ainda não está eliminado, mas a situação é muito complicada. Mas vamos conhecer o primeiro finalista em Chapecó, porque o jogo é à tarde. Isso. E aí só à noite o primeiro duelo. A espera eterna do Brusque e Avaí, né? Porque aquele 0-0 a gente tem que relembrar quanto foi, onde foi, para todo mundo estar pronto para a noite de quarta-feira. Um jogaço, a gente vai falar muito sobre esse confronto Avaí e Brusque aqui no Giro Total. E vamos falar também dessa goleada, hein, da Chapecoense. Atropelou o Marcílio Dias ontem em Itajaí. Mas a gente começa com uma informação do Figueirense. Figueirense já eliminado. Calma, gente, tem nada a ver com o tribunal, não tem nada a ver com agora a ação só vai, da justiça. Né? Agora só vai. Agora é Série C, tá? E aí já no fim do mês, o Figueira estreando na Série C contra a equipe do Novo Horizontino. E hoje, nessa terça-feira, estou falando hoje aqui, mas pode ser... Hoje é segunda, aliás, né? Estou falando hoje, mas a galera pode acessar na terça, a gente vai ficar girando aqui, né? Na internet. Mas nessa segunda-feira, com o Figueirense anunciando reforço. E um reforço que você já cantava essa pedra alguns dias atrás, ô Faraco. Eu conversei com o Luiz Alberto Oliveira, que é parceiro do Figueirense, da LA Esportes, e ele me adiantava, o Roberto vem. Porque o Roberto é o seguinte, onde a LA vai, o Roberto vai junto. Esteve no Avaí com a LA, esteve no Juventude com a LA, esteve no Paraná com a LA, e estará no Figueirense com a LA. 34 ou 35? 35 anos e revelado pelo Figueirense, ou seja, está voltando para suas origens o Roberto, que lá atrás saiu no time que tinha o Felipe Luiz, por exemplo. Bom reforço, o que você acha? Bom reforço, é um jogador que ele incorpora o ataque do Figueirense, ainda tem a velocidade antiga, claro que tem que ter alguns cuidados, né, para não machucar, para ter sequência de jogos, mas é um jogador que acrescenta ao time do Figueirense. Vamos ajustar a comunicação, que o Rafa tá vazando aqui. Essa voz que vocês escutaram aí é o nosso coordenador vazando aqui no estúdio. Vamos corrigir isso aí e vamos tocando a bola aqui para falar das semifinais do Campeonato Catarinense. Vamos fazer o seguinte, a gente começa falando da Chape, né? A Chapecoense, domingo, realmente conseguiu um resultado que praticamente segura. Você já fala em quadro irreversível, né? Irreversível. Para mim, a Chapecoense é finalista, apesar de todo mundo entender que há um segundo jogo que precisa ser jogado. Roney, uma das atrações nessa goleada, um dos destaques, entrou no segundo tempo. Fez um dos gols. Aliás, o primeiro gol dele como profissional da Chapecoense. Ano passado esteve em campo 32 vezes, não balançou as redes. Esse ano conseguiu o primeiro gol dele jogando no time principal da Chape. Roney falou com a gente. A Chapecoense, a delegação desembarcou no início da tarde de segunda-feira, já se preparando, já começa a preparação para o jogo de quarta-feira, e o Roney nos atendeu, mandou um recado para a galera aqui do Giro. É aqui no telão? Então vamos lá, solta o Roney aí pra gente. Sabemos que no futebol a gente tem que provar a cada dia, né? Então, pés no chão, que tem mais um jogo para decidirmos para ir para a final. E em relação ao gol, estou muito feliz, primeiro gol do profissional, e espero que seja o primeiro de muitos. Ele veio num momento muito especial para mim, tanto para o time, né? E espero que daqui para frente as coisas possam acontecer cada vez mais e evoluindo bem para que consigamos chegar à final. Tá aí o Roney, Faraco. Você gostou da entrada do Roney no jogo? O Roney, ele é uma espécie de coringa no time da Chapecoense, né? Já com o Louser funcionava assim. Entrava aberto pela direita, na lateral direita, meio campo pela direita. As funções ali do lado direito ele faz todas e faz bem, tem muita força.
carinha de guri ainda, né? Está comemorando o primeiro gol, mas acrescentou ao time da Chapecoense ontem. Ele devolveu o Perotti, por exemplo, para dentro, né? Porque o Perotti estava aberto na direita. Quando o Roney entrou, o Perotti veio para dele, para ser centroavante. E o Roney, trabalhando com o Perotti, acabou fazendo aquele terceiro gol. O Moza, na entrevista coletiva, a gente já pode rodar os lances aí. A gente vai acompanhar os lances dessa goleada da Chapecoense, 4-1 para cima do Marcílio Dias. O Moza falava sobre isso, né? Sobre a disputa por posições, deixando claro aí que ele ainda está buscando a melhor formação. Agora, vamos concentrar no jogo aí, Faraco. Por onde passou essa goleada? Eu achei o primeiro tempo o Marcílio até levemente melhor em relação ao Chapecoense. Foi um time agressivo, como a gente viu durante todo o campeonato, né, jogando para cima. Na única oportunidade que a gente acabou de ver ali, o Anselmo Ramon acabou fazendo o gol da Chapecoense. Foi o único lance real da Chapecoense no primeiro tempo. Os outros lances todos do Marcílio. O empate do primeiro tempo ficou mais correto com aquilo que a gente viu durante a primeira etapa. Agora, no segundo tempo, o que a gente vai ver é o seguinte, uma prevalência técnica, física e de quantidade de opções também para o técnico Moza, enquanto que o Teco não tinha essas opções no banco de reservas. E esse gol também foi fundamental, porque quando a Chapecoense faz o gol na largada, na abertura do segundo tempo, ela muda o desenho do jogo. O Marcílio Dias tem que se expor, tem que correr muito mais riscos, e foi para esse risco e se expôs. E aí a Chapecoense, com as mexidas, foi minando, foi matando, foi fazendo aquilo que precisava e construindo esse placar gigantesco. Perotti ali quase na pequena área, conforme você falou, né? Ele acabou ontem jogando mais na dele, né? Se bem que nesses 5 minutos aí ele ainda estava jogando um pouquinho pelo lado, né? O Anselmo Ramon dividindo com ele ali, né? Como uma dupla. Então, às vezes um sai da área, às vezes o outro sai da área. O Perotti, para mim, hoje ele é o cara da área da equipe da Chapecoense. Né? 13 gols no campeonato, foi o 13º dele no campeonato. Gol de centroavante, né? Porque o Mike errou o chute, mas ele estava lá para empurrar para dentro. O Marcílio teve essa chance claríssima com o Gustavo Henrique, né? Ele, se acerta o gol, provavelmente faria o gol de empate. Mas aí veio essa qualidade. Olha o Perotti com o Roney aí. Ó. Mas aí que tá, Faraco, eu fiquei com essa impressão, tá? A gente viu agora há pouco aí 3 chegadas do Marcílio Dias no segundo tempo, quando o jogo estava 2-1 para a Chape. Porque foi mesmo, né? Porque foi. Eu acho que naquele momento do jogo, os jogadores do Marcílio Dias, eles devem ter pensado assim, olha, gente, dá pra gente apertar e conseguir aqui um empate, conseguir um resultado melhor para o segundo jogo. E aí abriu muito espaço. Aí, ó, todos os lances construídos da Chape, contra-ataques, né? A gente pode até pensar que não foi a estratégia mais correta, porque de repente poderia até, para o segundo jogo, ter um placar menos elástico. Mas esse foi o mérito do Marcílio Dias durante a competição. O Marcílio jogou assim o Campeonato Catarinense, agressivo. Ele não tem um ataque tão contundente e um ataque tão efetivo, mas é um time que joga o jogo. Isso foi o mérito. Por isso o Marcílio chegou a essa semifinal. E ele tentou reproduzir nessa partida contra a Chapecoense e reproduziu o seu estilo de jogar. Agora encontrou um adversário que é muito melhor, que é muito mais qualificado. E a Chapecoense deixou isso expresso no placar. Você imagina o Moza poupando os jogadores na quarta-feira? Eu acho que pode acontecer, mas eu acredito que possa acontecer numa linha de os jogadores que já estão num limite do exame do CK, o exame fisiológico, né? Mostre, acho melhor segurar esse jogador. Aí o Moza vai segurar, porque para a Chapecoense ficar fora, ela tem que perder com 4 gols de diferença, é muita coisa. Tem um jogador que me chamou a atenção nessa goleada da Chape ontem. Eu falei sobre ele no debate da CBN, no debate diário. O Léo Gomes. Gostei muito desse jogador. O Léo Gomes é jovem ainda, tem 24 anos, ele veio do Vitória. É um jogador que faz ali muito bem aquela saída de bola. No jogo contra o Figueirense, nos 3-1, ele entrou no segundo tempo e equilibrou a equipe da Chapecoense. Vem sendo utilizado agora na Chapecoense, que ele chegou recente ali na troca do Louser para o Moza e vai ganhando seu espaço. Ele tem qualidade realmente. E ali vai ser um espaço para brigar com o Moisés e com o Anderson Leite. Só que o Anderson Leite, se não sair, ele tem o lugar dele garantido no time da Chapecoense. Então, a briga é realmente com o Moisés. E eu acho que o Léo Gomes ganha, principalmente porque tem esse passe qualificado. Vamos ouvir o artilheiro? Vamos lá. 13 gols no Campeonato Catarinense, hein? Tava devendo um pouquinho de futebol, hein? Nos confrontos com o Figueirense não foi bem. Mas ontem foi o cara. Ontem foi o cara. Jogou muito bem, jogou no nível Perotti. Ele falou com a gente, ó. Muito feliz pela vitória, pelo momento que estou vivendo também na competição, por mais um gol, ter ajudado minha equipe também com uma assistência.
Então, muito feliz por tudo que eu estou vivendo, pelo que a equipe está vivendo. Sabemos que não tem nada definido, mas que a gente tem um bom passo, vamos continuar trabalhando, nos dedicando para a gente conseguir, se Deus quiser, confirmar agora na quarta-feira esse nosso passaporte. Ó, se Deus quiser confirmar na quarta-feira. Esse é um trabalho que o Moza já deve ter começado no vestiário. É importante, eu acho que esse respeito, né? Não pode achar que já está definido, embora a vantagem seja enorme. Uma coisa é a gente estar aqui avaliando que é muito difícil, que o Marcílio tem que fazer 4 gols de diferença, que não vai dar. Outra coisa é a Chapecoense que está competindo com o Marcílio. Respeitar o confronto, respeitar aquilo que foi feito. O trabalho tem que ser assim mesmo, existe um jogo que precisa ser cumprido e precisa ser competido, né? Mais do que cumprido, competido, porque você não pode dar a moleza depois de fazer o caminho e meio, vamos dizer assim, né? Se a gente for botar em percentual, acho que a Chapecoense fez 80% do caminho para chegar à decisão do Campeonato Catarinense. Então ela não pode dar essa brecha aí dos 20% que ainda podem existir para o Marcílio Dias. Pois é, vamos para o outro lado então, vamos ouvir agora o lado do Marcílio Dias, Vamos lá. o Teco, né? Eu cheguei não sei se passou também pelo Teco a mudança de postura do time naquele momento, estava 2-1 Chapecoense. Mas, enfim, eu achei que o Marcílio Dias era uma equipe até um pouco mais organizada do que a Chapecoense no primeiro tempo. Mas ele expôs, nas mudanças ele foi colocando o time para frente. E com a estratégia bem definidinha ali, estava amarrando o jogo, estava conseguindo equilibrar as ações no primeiro tempo e depois desandou. E o Teco falou, logo depois do jogo, a gente recupera aqui no Giro Total. Nós precisamos aí fazer um grande jogo lá, buscar e reverter uma situação que é muito complicada, mas a equipe foi guerreira durante toda a competição, os jogadores se doaram, se empenharam. Infelizmente o resultado hoje não foi aquele que nós gostaríamos, nem que desejávamos. Agora é levantar a cabeça e buscar fazer o nosso melhor. Tá aí o Teco. Teve uma mudança ontem no jogo que foi significativa nesse sentido, de expor mais a equipe. A saída do Cabral do meio de campo, que já estava com cartão amarelo, mas era o jogador da marcação, que chegava ali para não deixar o jogo da Chapecoense ter sequência, e o Gustavo Henrique entrando no segundo tempo. O Gustavo Henrique é um lateral que estava adaptado ali e ofensivo, então ele foi realmente com tudo para cima da Chapecoense, ele arriscou o que achava que precisava arriscar e tomou o resultado que foi um revés gigante, né? Não é que é muito difícil, é muito, muito difícil, quase impossível para o Marcílio. Ficou muito complicado, né? Vai ter que vencer a Chapecoense por uma diferença de 4 gols. Chape, né, pelo regulamento, joga por 2 resultados iguais. É muito complicado, é difícil, né? Vamos aqui, né? Na gíria do futebol, para mim, a fatura tá paga. Mas assim, tem que jogar, tem que jogar. Assim, a gente vai admitir, né, e acho que o Marcílio tem essa ciência também, essa noção, a Chapecoense é melhor que o Marcílio. Sim. Fez uma vantagem de 3 gols, mas na verdade é de 4, porque o Marcílio, para passar, a Chapecoense tem a vantagem dos resultados de diferenças iguais, né? E se ela perder por 3, ela está classificada. O Marcílio tem que fazer 4. Dentro de Chapecó, contra um time que é melhor que o time dele, que tem mais opções. O Marcílio perdeu peças importantes, a gente tem que falar sobre isso também. Ali na defesa, a linha de defesa do Marcílio, tinha o Wellington, que jogou a base do campeonato. Os outros jogadores todos machucados ou ausências, por exemplo, Fernando, lateral esquerdo, emprestado pela Chapecoense, não pôde jogar. Então ficou difícil também para o Teco dar a segurança que a defesa tinha em outros momentos da competição. Já tem muita gente fazendo comparações. Olha, vocês estão esquecendo do Barcelona, vocês estão esquecendo do Liverpool. Gente, o Barcelona e o Liverpool tinham recursos, né, para buscar o impossível. Né? E buscaram. Estou me referindo aqui àquele Barcelona e Paris Saint-Germain 2018, né, Faraco? Isso, foi 18 e 2019 foi o Liverpool, a vez do Liverpool. Foi na época do Neymar ainda. Exatamente, e conseguiu reverter. Quer dizer, a situação é muito complicada, né? Vamos combinar, muito complicado, principalmente com a campanha que faz a Chapecoense nesse campeonato estadual. Fica muito difícil imaginar a Chapecoense sofrendo uma derrota como essa, especialmente jogando na Arena Condá. Vamos ver, quarta-feira à tarde a gente vai saber o resultado final dessa história. E à noite, né, às 10h30, por volta de 10h30 da noite, já vamos saber quem terá levado a melhor na quarta-feira, nesse duelo equilibradíssimo, né? Brusque e Avaí. Primeira parada 0-0 na ressacada. A gente começa pelo lado do Brusque, Rafa, é isso? Vamos ouvir o
Opa, goleador, Rodrigo. Júnior Pirambu. Pirambu. E esse aí é a defesa do Avaí, tem que se ligar, hein? Tem que se ligar, a defesa do Avaí fortíssima, mas vai ter trabalho, que o Pirambu é bom de bola. E falou com a gente aqui no Giro. A expectativa é a melhor possível. Sabemos da grande dificuldade que vai ser contra o Avaí aqui dentro. A equipe deles é uma equipe muito boa, bem organizada. Então eu tenho certeza que nesses dias aí que o professor Gerson fez os trabalhos, ele colocou bem, né, o que a gente tem que fazer nos jogos. Tivemos treinamento com um ritmo muito bom. Todo mundo sabe que a vantagem é a melhor possível, né? Qualquer que seja ela, é muito importante ter essa vantagem. Então a gente vai buscar fazer nosso jogo na normalidade, independente dessa vantagem, mas caso o jogo vá acabando, a gente vai usar essa vantagem a nosso favor, né? Olha aqui, se puder aqui, o Rafa é o nosso coordenador aqui, né? Que está coordenando aqui o nosso Giro Famosa Total, voz da consciência. com a nossa equipe técnica aqui na NSC. Rafa, tem como colocar o Pirambu aqui novamente, frisado pra gente na tela? Sei que estou pegando todo mundo aqui no contrapé e a gente está ao vivo, é assim mesmo, acontece. Foi uma conversa minha e do Calheiros aqui na hora do... Mas você sabe o que você falou? Eu não sei se a galera que está acompanhando o Giro Total vai concordar. Antes da gente falar aqui das questões do Brusque. Ele dá uma lembrada no Jardel mesmo. Parece o Jardel ex-Porto, ex-Grêmio, né? Teve no Criciúma também. É verdade, rapaz. Lembra fisicamente assim. Figuraça, gente finíssima. Um abraço pro Jardel. Goleador, hein? Bola de ouro quando jogava no Porto. Só que a testinha do Jardel era maior, né? Maior. Que timaço do Filipão, né? Nos anos 90. Que fazia de gol de cabeça. Dito isso, Faraco, tá aí o Pirambu. O que você está projetando para essa outra semifinal, que a parada é bem mais dura? Muito equilíbrio. Aí muito equilíbrio das duas equipes. A gente tem falado e não tem como fugir disso. O coletivo do Brusque, o jogo coletivo do Brusque, com um time muito bem armado e com uma sequência que é vitoriosa, que dá confiança e que traz o Brusque forte para essas decisões, contra o ainda trabalho que é mais individual do Avaí, apesar de ter uma defesa sólida, mas do meio para frente é mais das individualidades do Avaí, porque não há assim um casamento perfeito do meio para frente do Avaí. Então a gente tem equilíbrio nesse sentido. É muito aberto esse confronto. O 0-0 da ressacada teve o Avaí melhor no primeiro tempo, o Brusque reagindo na segunda etapa. Um jogo de grandes lances, apesar do 0-0. A gente conversou aqui com os goleiros que foram protagonistas naquela partida. Então, não vai fugir disso. Surpresa total, a gente vai ter que esperar mesmo dentro de campo para a gente entender qual vai ser o finalista desse lado da chave. Eu tenho defendido, Faraco, muito no nosso debate diário da CBN, que o Brusque, o coletivo do Brusque, tá? Quando o jogo inicia ali, 11 contra 11, o Brusque, notadamente, tem um coletivo mais forte. Uma base que já vem atuando junta há 3 anos, subindo aí, galgando a Série D, hoje na Série B, histórica, né? Histórico esse momento do Brusque, que vai disputar a segunda divisão do futebol brasileiro. Mas eu vejo no Avaí mais potencial pelo elenco, e a gente sabe que nessa reta final pesa muito a experiência de saber jogar essa fase decisiva. Enfim, onde é que você acha que o Brusque pode consolidar uma vitória contra o Avaí, jogando em casa, jogando por 2 resultados iguais? Tem uma questão que o Brusque tem que o Avaí não tem, que é quando o técnico do banco ele faz o sinal e o time já entende dentro de campo as mudanças de posição que precisa fazer para deixar de ser tão reativo, para ser mais agressivo. Por exemplo, o Potiguar, o Rodolfo Potiguar no meio. Quando você vê o Rodolfo Potiguar lá na frente agredindo marcação, esse Brusque já mudou a postura, já está agressivo e consegue fazer com muita personalidade e com muito encaixe. A defesa se expõe mesmo, corre riscos, fica uma defesa alta. Então o Brusque tem essa mobilidade e esse trato fácil do Gerson Testoni do lado do gramado com o time dentro de campo. Isso aí é de anos de sequência de trabalho, isso aí só vem com esse tempo, que o Claudinei ainda não tem no Avaí. Por mais que ele tenha ali algumas mexidas que ele pode fazer, que ele fez nos últimos jogos, trazendo até o Valdívia às vezes para dentro, e isso pode ser muito importante para o Avaí, ele não tem ainda essas facilidades de leitura e de assimilação do time em relação aos comandos dele durante o jogo. Você fez uma leitura perfeita. É muito fácil quando a gente assiste, quando a gente acompanha os jogos do Brusque. O Brusque muda muito o ritmo de jogo, né?
ele cadencia alguns momentos da partida. Foi o que aconteceu na primeira semifinal. Exatamente, tem vezes que ele acelera. Parece realmente, né? O técnico tem um controle do grupo, o grupo se conhece fácil. E ajusta fácil. Verdade, vai ter muito trabalho, hein? O Avaí vai ser um grande jogo nessa quarta-feira. E a gente vai ouvir agora o lado havaiano nessa história. O Júnior Dutra, novidade aí para o Claudinei nesse segundo duelo. A gente teve 10 dias para se preparar bem. Acho que o grupo está bem motivado, a gente tem o objetivo de ser campeão. E agora, segundo jogo contra o Brusque, a gente tem... Acredito muito na nossa equipe. Estou de volta, estou muito feliz. Pronto para ajudar a equipe com gols ali. Tem que ter concentração desde o primeiro minuto, né? A gente tem 2 tempos para ganhar, não precisa se afobar, né? A gente sabe da qualidade da equipe deles, mas a gente treinou bem, eu confio muito no nosso time. Então, a gente fazendo um bom jogo, acredito que a gente vai sair de lá com a classificação. Figuraço o Júnior Dutra, hein? Recentemente deu uma entrevista no Giro Total da CBN. Que personagem, cara que se comunica, se expressa muito bem, estudando aí a língua japonesa. Interessante demais a vida aí do Júnior Dutra, fora das 4 linhas. Qual o tamanho desse acréscimo aí pro Avaí? É bagagem, peso, qualidade. O Júnior Dutra tem qualidade. A gente está discutindo, se o Dutra é centroavante, se ele tem que jogar do lado do campo, ele não é centroavante, mas qualidade ninguém discute que ele tem. Então, é um jogador que é importante nesse momento, que tem já uma reciprocidade com a torcida do Avaí, por um 2017 muito bem feito por aqui. Então, dá peso mesmo. A recuperação do Júnior Dutra é um dos pontos positivos para esse Avaí que vai decidir, dentro de Brusque, uma vaga na final do Campeonato Catarinense. E acredito que seja a única mudança que o técnico Claudinei Oliveira vai fazer na sua equipe. Ele mantém, o Claudinei ele é muito conservador, ele vai manter a base do time que está jogando e o Dutra entra ali como centroavante, o Valdívia continua jogando lá pelo lado do campo, o meio vai seguir com o Serrato e com o Giovani, com o Bruno Silva por trás deles. É o Avaí que deu certo nesse campeonato e aí o Claudinei ele vai pensar assim, não vou mexer naquilo que está dando certo, que trouxe o Avaí até aqui. Vou assim, se precisar durante o jogo eu crio alternativas. Tá, vamos lá. Essa é a cabeça do Rodrigo Faraco, fazendo a leitura do Claudinei. Isso. Mas eu sei que o Rodrigo Faraco, comentarista, pensa muito diferente disso tudo. Como é que você montaria esse time do Avaí, Faraco? Eu mexeria principalmente no meio de campo. Eu acho que Bruno Silva, Jean Martin, Valdívia, ou Bruno Silva, Giovani, Valdívia, o Avaí teria mais força e mais qualidade nesse meio de campo para criação. Por que a gente fala tanto do ataque do Avaí? Porque não há uma troca, já falei disso algumas vezes, não há uma troca, por exemplo, entre o 10 e o 9. O Júnior Dutra cresceria com a presença do Valdívia ali por dentro, trocando posição, que às vezes o Júnior Dutra sai da área e ninguém entra para ocupar aquele espaço que ele deixa ali entre os zagueiros. Então o Valdívia teria essa leitura, porque sabe jogar nessa posição. Então acho que seria principalmente essa mudança que daria ao Avaí mais qualidade, sem deixar de perder essa força que o Avaí tem tido por dentro, né, na marcação. No primeiro jogo, na ressacada, você vai lembrar, aquela grande chance do Valdívia na tabela com o Getúlio. Isso. E foi uma tabela curta, né? O Getúlio saiu, fez o pivô e recebeu o Valdívia na área. Com a presença do Júnior Dutra, a gente pode ter mais combinações como aquela. E tem uma coisa, o Giovani e o Serrato, eles não pisam na área com a facilidade que o Valdívia pisa. Então essa é uma das questões. Parece até uma frase feita, né? O meia que tem que pisar na área. Não é frase feita, é realidade do futebol. Se esse meia que está por trás, o centroavante, ele não pisa na área, a responsabilidade fica toda no centroavante a todo momento. Ele fica muito isolado, não tem essa mobilidade de envolver a defesa, de desmanchar uma linha de 4 jogadores da defesa adversária. Então, isso também, essas questões é que a gente analisa, não é porque a gente, o Valdívia tem que jogar por dentro porque vocês querem. Não é por isso, é pela qualidade e mobilidade. Legal, Faraco, a gente está encerrando essa edição do Giro Total, a primeira ao vivo, tá, gente? Então, fiquem ligados, porque na próxima segunda-feira, já depois do primeiro jogo da final... A gente já vai estar esperando a decisão. Exatamente, estaremos aqui ao vivo novamente, falando aí do Campeonato Catarinense. E vai ser assim ao longo do ano inteiro, né? Terminando o Campeonato Estadual, falaremos também, iremos acompanhar os nossos representantes nas divisões do Campeonato Brasileiro e você vai ganhar muito com tudo isso. Estaremos sempre ao lado dos clubes catarinenses aqui no Giro Total. Valeu, Faraco. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.